A gente sempre ouve falar nos bastidores de Brasília sobre o patrimônio de certas autoridades, mas hoje a gente não vai falar de boato. A gente vai falar de documento, de papel passado. Uma reportagem bombástica do portal Metrópolis acaba de revelar o que, para mim, tem todas as características de um escândalo milionário no coração do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso comprou um apartamento de 22 milhões de reais em Miami, pago à vista, através de uma empresa offshore. A pergunta que fica no ar e que o Brasil inteiro está se fazendo agora é: da onde veio tanto dinheiro? Vamos tentar entender juntos os detalhes dessa história, porque ela é daquelas que, quanto mais a gente cava, mais coisas estranhas parecem aparecer. Como eu disse, não estamos falando de disse-me disse ou de fofoca de corredor. Estamos falando de uma apuração jornalística séria, feita pela coluna do portal Metrópolis, que foi atrás de documentos públicos no condado de Miami-Dade, nos Estados Unidos. E o que eles encontraram levanta questionamentos muito sérios. O fato central é este: a família do ministro Luiz Roberto Barroso é proprietária de um imóvel de luxo, avaliado em mais de 4 milhões de dólares, o que na nossa moeda dá cerca de 22 milhões de reais. É um apartamento de 158 metros quadrados em um condomínio chiquérrimo, de frente para o mar, na ilha de Key Biscayne, uma das áreas mais valorizadas de Miami. O condomínio se chama Oceana e, para a gente ter uma ideia do nível, só a taxa de condomínio mensal é de quase 3 mil dólares, mais de 15 mil reais. E os impostos anuais passam de 50 mil dólares, o que dá mais de 270 mil reais por ano. É um custo de vida que, sejamos honestos, está muito além da realidade da imensa maioria dos brasileiros e parece estar muito além do que o salário de um ministro do STF de cerca de 40 mil reais poderia pagar. Mas o problema não é nem o luxo em si. O que realmente acende o sinal de alerta são os detalhes da transação. Segundo a reportagem que analisou a papelada da compra, o imóvel foi comprado à vista. Isso mesmo, sem financiamento, sem hipoteca. 22 milhões de reais pagos de uma vez. Agora eu pergunto a você, quantas pessoas no Brasil você conhece que têm essa capacidade financeira? Quantos servidores públicos conseguem juntar um patrimônio desses para comprar um imóvel de luxo no exterior, à vista? A matemática simplesmente não fecha, e é isso que levanta a primeira grande suspeita. O segundo detalhe, que para mim é ainda mais preocupante, é a forma como o imóvel foi registrado. Ele não está no nome do ministro Barroso, ele está no nome de uma empresa chamada Telub Florida LLC. O que é uma LLC? É um tipo de empresa nos Estados Unidos que oferece proteção de responsabilidade e que muitas vezes é usada para proteger o patrimônio e a identidade dos verdadeiros donos. E o que é uma offshore? É uma empresa aberta fora do país de domicílio de seus proprietários, muitas vezes em locais com baixa tributação e pouca fiscalização, os chamados paraísos fiscais. O uso de offshores para comprar imóveis não é ilegal, mas é um método notoriamente conhecido e utilizado por pessoas do mundo inteiro para ocultar patrimônio, para dificultar o rastreamento do dinheiro e, em muitos casos, para lavar dinheiro de origem duvidosa. Eu não estou afirmando que é este o caso, mas é impossível não levantar a sobrancelha quando a gente vê um ministro da Suprema Corte usando exatamente esse tipo de engenharia financeira. A reportagem ainda revela um detalhe curioso. O nome da offshore, Telub, seria formado pelas sílabas iniciais dos nomes dos membros da família do ministro. É quase como deixar uma assinatura, uma pista, e a papelada mostra que, embora a compra tenha sido iniciada antes de o Barroso entrar no STF, em 2013, ela foi concluída formalmente em 2014, quando ele já era ministro. Ou seja, a transação se concretizou enquanto ele já ocupava uma das cadeiras mais importantes da República. O ministro, procurado pela reportagem, preferiu não se pronunciar. E o silêncio, nesse caso, para mim, fala mais alto do que qualquer nota oficial.
Se a origem do dinheiro é lícita, se a transação foi completamente transparente, por que não vir a público e explicar? Por que não mostrar a declaração de imposto de renda, os extratos bancários e acabar com qualquer suspeita de uma vez por todas? O silêncio, infelizmente, só alimenta a desconfiança. E a gente precisa lembrar que um ministro do Supremo não é um cidadão comum. Ele precisa ser, como a mulher de César, não apenas honesto, mas parecer honesto. A sua vida financeira precisa ser um livro aberto, porque ele julga o destino de pessoas e do próprio país. E o uso de uma offshore para comprar um imóvel milionário à vista, sinceramente não parece a atitude de alguém que preza pela máxima transparência. A reportagem menciona, e eu acho isso muito importante, a carreira exitosa, né, do ministro na advocacia antes de entrar para o STF. Ninguém duvida que ele era um advogado de sucesso e que ganhou muito dinheiro, mas a questão não é essa. A questão é a forma como a compra foi feita. Por que usar uma offshore? Por que pagar à vista? São perguntas que precisam ser respondidas, não com silêncio, mas com documentos, com provas. E essa notícia ganha um contorno ainda mais dramático quando a gente a conecta com a crise atual, com a aplicação da Lei Magnitsky. Como o próprio advogado especialista em direito internacional ouvido pela matéria, explicou: se o ministro Barroso for sancionado, mesmo que o imóvel não esteja no nome dele, ele pode ser afetado. Os americanos não são bobos. A lei deles prevê o bloqueio de bens que estejam em nome de laranjas, ou que sejam controlados indiretamente pelo sancionado. A offshore, em nome da família, nesse caso, pode não ser proteção nenhuma. Pelo contrário, pode ser vista como uma tentativa de simulação, o que agravaria ainda mais a situação dele. Agora a gente começa a entender o pânico do ministro. A gente entende a cara de velório, a voz baixa, o discurso de não vamos escalar o conflito. Não é uma preocupação com a soberania do Brasil, é a preocupação de um homem que vê seu patrimônio de 22 milhões de reais, seu refúgio em Miami, na mira da caneta do Tesouro americano. De repente, a gente entende por que o filho dele, que morava no apartamento e trabalha no BTG Pactual, desistiu de voltar para os Estados Unidos. A família inteira está com medo, porque sabe que o castelo de cartas que eles construíram em solo americano pode desmoronar a qualquer momento. Para mim, o que essa reportagem revela é a hipocrisia de uma elite que adora dar lição de moral para o povo, que fala em nome dos pobres, que se diz defensora da justiça e da transparência, mas que na sua vida privada age nas sombras, usa mecanismos de paraísos fiscais e acumula uma fortuna que parece incompatível com a sua renda declarada. É o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E a gente precisa fazer a pergunta que não quer calar: da onde veio o dinheiro? O salário de ministro? A gente já viu, não é. A sua carreira na advocacia, por mais bem-sucedida que tenha sido, precisa ser analisada com lupa. De onde vieram os 22 milhões de reais para pagar, de uma vez só, por um apartamento? Foram honorários? De que clientes? De que causas? Enquanto essas perguntas não forem respondidas com clareza e com documentos, a suspeita vai continuar a pairar sobre a cabeça do ministro e, por consequência, sobre a integridade de todo o Supremo Tribunal Federal. E essa suspeita, em um momento em que a credibilidade do judiciário já está tão abalada, é simplesmente devastadora. O escândalo não é apenas milionário, é moral. Essa história do apartamento do ministro Barroso é um daqueles casos que deixam a gente de queixo caído e cheios de perguntas. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a compra desse imóvel à vista por uma offshore levanta suspeitas? Acredita que um ministro do Supremo deveria ter uma vida financeira muito mais transparente do que isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre a integridade que a gente espera de nossos juízes. Se esta análise te ajudou a entender a gravidade da situação, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber dessa história. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de cobrar transparência de quem está no poder. Um grande abraço.